Russo, olha só. O vídeo que eu fiz, eu estava comentando. Já passou no Senado, como era esperado. Passa a destruição, não só do teste de gasto, mas a destruição do orçamento do ano que vem. O orçamento Lulau. Vai para a Câmara agora, né? Um caminho inverso, porque as questões orçamentárias eles seguem um rito diferente. Vai pro Lira. Sim. E aí o Lira tá fazendo corpo mole. Justamente no momento que o STF começou a fazer corpo mole pro orçamento secreto, que é a base de sustentação do Lira. E muita gente não entendeu. Então eu vou jogar pra você e pra você falar assim, o que a jornalista... O jornalista dá nome feio, mas o que os jornalistas estão comentando? O que é o bafafá nos grupos? O Russo que sempre trabalhou com imprensa, ele conhece todo mundo e ele vai dar os insights do que tá todo mundo discutindo. Por quê? Tem jornalistas que são fontes do próprio Lira, tem jornalistas que, desculpa, tem como fonte o Lira, outros nomes do Centrão, gente do governo federal, gente da esquerda, que às vezes a gente não tem acesso. Então, me conta o drama. Vamos lá, começando com a PEC de transição. São duas coisas extremamente importantes nessa história. A PEC de transição e o orçamento secreto. De um lado, o Lula precisa passar a PEC dele, né? Porque ele precisa passar a transição com o orçamento que ele quer. Só fala mais perto aí pra gente não... Tá tudo bem aí, Couto Álvaro? Tá. Ele precisa passar o orçamento dele para manter o Bolsa Família, para manter o programa que ele quer trazer para 2023 e 2024, né? Porque a PEC é para 2 anos. Aí o Lira começou a conversar com o Lula sobre essa PEC para poder negociar e possivelmente iriam passar a PEC do Tasso Gereissati, que era de 86 bilhões, não era de 200 bilhões que o governo estava pedindo. Só que o Bolsonaro deu uma irritada no Lira porque ele viu o Lira se aproximando do Lula e falou: caraca, o que você tá fazendo aí com o PT? E foi lá e bloqueou 5 bilhões do orçamento. E aí essa pergunta, porque assim, eu vi quando ele bloqueou, eu vi alguns bolsonaristas falando assim, não, mas ele bloqueou porque, mano, o presidente é patriota, viu? Ele viu o Lira criou, e, né? não, aqui parou a brincadeira. É isso? O orçamento não vai financiar o PT, não, é só o Ciro Nogueira. Não é bem isso, né? Porque aí ele tem que manter a relação dele com o Lira, né, mais pro lado dele, porque o Lira tava indo pro lado do Lula, porque o Bolsonaro tava ficando pra trás. Só que aí, pra virar a história, o Lira foi lá e se aproximou do Lula e falou: não, vamos passar a PEC do Lula, assim, de 200 bilhões. Já que o Bolsonaro tá me bloqueando, eu passo a PEC do Lula de 200 bilhões e ainda coloco o meu orçamento secreto no meio dessa PEC. Que ela vai estourar o teto e vai colocar lá dentro. E o orçamento secreto, ele tá encaixado ali. Vocês entenderam? Do ponto de vista orçamentário, o orçamento secreto vai junto no pacote. Sim, o acordo da PEC que o Lira tava fazendo pra passar na Câmara era justamente achar um espacinho ali no orçamento secreto e colocar na PEC e colocar o orçamento secreto. E aí tem um outro elemento que o Lira precisa, que é o STF julgar improcedente a ação que tenta barrar o orçamento secreto. Aí que entra outra parte da história, né? O Senado aprovou. Por que o Senado aprovou? Já tá quase tudo encaminhado lá. O Pacheco tá quase com a reeleição dele garantida. Então ele não tem por que sentar em cima, né? Ele conseguiu, passou lá e foi pra Câmara. Só que no mesmo dia que foi pra Câmara, a Rosa Weber abriu o julgamento do orçamento secreto pra ver a constitucionalidade dele, né? Imagina, né? Imagina ter inconstitucionalidade no orçamento secreto, que isso não tem nenhuma transparência. Mas ela adiou essa votação pro dia 14, na semana que vem. E que provavelmente vai adiar mais. Aí o Lira recebeu a PEC lá do Senado e falou: vou sentar em cima aqui e eu só mexo nela se o STF julgar o meu orçamentozinho, a minha emenda de relator. Porque se o STF não julgar, eu não consigo me reeleger para presidência da Câmara. Que é o que ele precisa. Ele precisa do dinheiro para controlar os deputados, para controlar o Centrão e ter uma governabilidade que ele tinha no governo Bolsonaro. Uhum. E o Bolsonaro nisso? Porque assim, o Bolsonaro também precisa de favores do STF. O Bolsonaro precisa de algum tipo de anistia que o STF já sinalizou algumas vezes. Esse é o ponto que eu tratei no vídeo. O Bolsonaro tá lá, meio pistola, porque ele tá vendo o Lira tocando a vida dele junto com o Lula. Porque assim, não fosse essa questão do orçamento e tivesse resolvido, o Lira já tava casado com o Lula. Sim. O Lira quer ser o candidato do Lula para a presidência da Câmara. E o Lula não vê problema em ser o Lira. Não, tava quase fechado já. Tava praticamente fechado. O Lula ia colocar o orçamento secreto dentro da PEC,
ia apoiar o Lira para reeleição na presidência da Câmara, e com isso eles iam passar de bom grado ali os 200 bilhões que o Lula tava pedindo. E até um pouquinho mais, eu acho, se eu não me engano. Mas, e aí entra o ponto. Aí entra Por o que STF que o Bolsonaro... Agora, mas antes de entrar no STF e PT, por que que o Bolsonaro tá pistola com o Lira e com o Ciro Nogueira? Bom, como a gente sabe, o Bolsonaro tem alguns probleminhas com a justiça. Acho que inclusive vai ter um relatório exclusivo do Clube MBL que fala todos os crimes que o Bolsonaro cometeu, que é do Arthur Rolo. Quem participou da live, quem assistiu a nossa live com o Arthur Rolo, que é o maior eleitoralista do Brasil hoje, ele comentou, olha, o Bolsonaro tem uma série de crimes eleitorais que ele cometeu ali durante o pleito, e ele ali está, ele vai fazer um relatório mostrando todos esses crimes e mostrando quais são as consequências desses crimes. Na verdade, o Bolsonaro, ele tá profundamente encrencado, e a não ser que os caras façam uma marmelada geral e permitam, por exemplo, que nas próximas eleições em 24, e inclusive permitir que os processos que estão sendo julgados das eleições de 2020 relativos a prefeitos que usam a máquina pública para fazer campanha, criam programas assistenciais em ano eleitoral, que é proibido por lei, se não virar um vale tudo, o Bolsonaro vai ser condenado. É, assim, na letra da lei é impossível ele não ser condenado. Sim. Então ele precisa amar. Por que ele tá puto agora? É. Vamos falar a real. Ele tá puto porque ele fechou um acordão, como o Kim disse, vendeu a alma pro diabo, que é o Lira no caso, e o Centrão. E aí, quem é o Centrão? É o Ciro Nogueira, que tá no Catar. Ele foi levar o pendrive que tava faltando lá pro Eduardo Bolsonaro. E o Arthur Lira, que tá brigando com o STF. Tá tretando com o STF. O cara que era pra ajudar o Bolsonaro a não se fuder no STF. Falei palavrão. Não, tudo bem, Quebrei a live. Mas live da Tave. Ó, já chegamos a 1000 pessoas. Então, dedo na like. Tem só 300 likes. Só tem Mas 1000 pessoas já, gente, like. em 8 minutos. Vamos dedo no like aí, que se bobear, essa live vai chegar em 2000 pessoas. Eu nem imaginava que uma live ia ter um público tão bom. Né? Tá bom, mas então, assim, quer ver? Eu entendo a cabeça do Bob. Por isso que ele fica chorando. O cara tá tentando, desesperadamente, uma salvação. Que é o acordão que ele precisa. O máximo que ele teve... Vamos ser, assim, é nada, é peanuts. Foi uma super aposentadoria que ele deu ali que tá, toma aí. Ele, obrigado, mas não é suficiente. Aí um cara que precisa interceder junto às Supremas Cortes, que também tem o STJ, é o Lira, que tá brigando com eles pra manter o orçamento secreto, e o outro cara foi viajar pro Catar pra assistir a Copa. Ou, né, sei lá, levou outro pendrive. Então, pelo amor de Deus, gente. O Bolsonaro tá muito traído nesse jogo. O Lira tá preocupado em fazer o dele. Só que ao mesmo tempo ele mantém a conversa com o Bolsonaro, por quê? O Bolsonaro quietinho lá, ele mantém a militância na frente do quartel. A militância na frente do quartel faz pressão no STF. Né? Os caras estão todo dia pressionando o Alexandre de Moraes. E aí ele pressiona com os quartéis e sentado em cima da PEC. Então como é que você vai fazer a transição do governo se a Câmara não votar? Entendeu? Sim. Aí então chega no impasse. Fica no impasse. E aí o impasse, aí vai pra questão do STF. Como é que tá a questão do orçamento secreto no STF e o que o Lira tá esperando? Bom, de um lado, tem muita gente puta da vida com o Lira. Eu posso citar aqui, um deles é o Barroso. Ele tá puto porque não tem como, pra ele, um dos poderes ficar pressionando o STF sobre um julgamento de constitucionalidade e ele com aquele papo de iluminismo dele, de querer ser a letra da lei, não tem, o STF é supremo, a gente tem que decidir. Não pode ter interferência externa. Então, em últimas palavras, ele tá puto porque o Lira tá achando que ele pode peitar o STF. E realmente, o Lira tá indo pra trocação aberta, porque se não der certo, ele vai fazer o quê? Ele vira um deputado normal. Assim, pro Lira tá rolando uma coisa, gente, que é de vida ou morte. E o PT não é tonto. Nesse jogo, quem tá na posição... Tá desconfortável, mas que tá numa posição melhor pra negociar ainda é o PT. E o PT tá vendo o Lira lá, basicamente indo pra cima do STF. E indo pra cima do próprio Lula, que isso foi uma coisa que se apurou, né? Sim. Tá tendo um desconforto já com o Lula e ele tá exigindo que o Lula basicamente consiga esse acordo, ou melhor, consiga o resultado no STF, que é o permitir o orçamento secreto. Você vê a interlocução que o Lula tem no STF. Né? E aí, e esse é o ponto, assim, você não chegou a conversar com a galera sobre isso? Porque, assim, saindo a decisão que mantém o orçamento secreto, ainda mais depois da pressão do Lira, prestem atenção nisso aqui. Tá muito claro o acordão. Tá muito claro que o Brasil vive num acordão. O Brasil vive assim, ó, o Lula tem
ele vai lá, intercede com os caras, a coisa vai, e eles vão lá e vão fazer uma coxambrada. E aí, gente, assim, o Brasil virou isso? Então, isso é não apenas escandaloso. Tá dado que, assim, as coisas estão travadas e nada vai conseguir andar se não houver, por exemplo, a legalização de uma roubalheira, que é o orçamento secreto, se não rolar uma legalização dos crimes cometidos pelo Bolsonaro, e assim fica permitindo por Lula gastar acima do teto. Ou seja, tá todo mundo errado nessa parada.